prece de mãe é que teus filhos vivam em paz, que lhes achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós. Eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Pascom Entrevista, edição especial Semana da Família. Essa semana estamos refletindo o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por isso, o nosso tema de hoje, dando um gancho, nesse tema principal, nós iremos falar sobre o lugar dos pais no caminho de fé com os filhos. Mas antes de eu chamar o casal convidado de hoje, Patrícia e Eduardo, eu vou passar um pouquinho da programação do nosso final de semana. Olha só, nós estamos ainda vendendo, tá? O convite do almoço drive-thru com o cardápio arroz, tutu, salpicão e frango no valor de R$10. Você pode adquirir no escritório paroquial. Corre que ainda dá tempo de você garantir o seu ingresso e de sua família. Amanhã, dia 15, às 18 horas, nós teremos o Papo dia 15, nós teremos o Papo Mariano, com impacto jovem, e o tema será Nossa Senhora do Sorriso. Às 18 horas, nós teremos a live com os casais renovados, e o tema será Famílias Restauradas Servindo ao Senhor. Será transmitido no Facebook e no YouTube de nossa paróquia. No domingo, dia 16, às 9h30, teremos a nossa Santa Missa, tá? Encerrando também a Semana da Família e celebrando o dia de Nossa Senhora do Sorriso,
que é o dia de amanhã, mas nós iremos celebrar em nossa paróquia no domingo. E às 18 horas nós temos a missa com transmissão ao vivo também da paróquia São Pedro. Certinho? Eu vou chamar aqui o casal, a Patrícia e o Eduardo, para poder participar desse nosso bate-papo. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite. O Heitor e o Tomás estão aí também no fundo, né? Vamos Boa participar noite. aqui, a gente vai se Boa revezando noite. para caber na cara. Ah, tá jóia. Sejam bem-vindos ao nosso com a entrevista de hoje, certo? Tá certo. Nós não estamos nos vendo na câmera. Tem que fazer alguma coisa? Vocês não estão conseguindo... A gente está conseguindo ver vocês normal. Como que Tem tá a um imagem? xizinho aqui. Tem um xizinho aqui. Será que eu devo apertar esse xizinho? Mas aí eu saio, né? Não, mas a gente está conseguindo ver vocês normalmente. Deve ser questão de conexão, alguma coisa assim. O áudio tá legal? Tá, tranquilo. Só não dá então para tá saber bom. se a gente está bonito na foto. Nós não sabemos quem está, se está enquadradinho. Tá todo mundo sim. Tá todo mundo emboladinho. Tá sim, tá todo mundo aglomerado, mas em família Pois pode, né? Família pode. A única permitida. Verdade. Eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos assistindo. Podem começar. Bom, eu sou Patrícia, esposa do Eduardo, né? Mãe do Heitor e do Tomás, sou professora também e durante muito tempo fomos participantes da Pastoral Familiar em Santa Luzia. Eu sou o Eduardo, esposo da Patrícia. A gente se conheceu e estamos juntos há quase 25 anos. Nos conhecemos como membros dos jovens da Pastoral da Juventude, lá na paróquia de Santa Luzia, né, fazendo teatro na paróquia, mais ou menos como também nós temos os jovens aqui na Santa Terezinha que fazem, né, e queríamos, antes de mais nada, agradecer o convite, mandar um abraço para vocês da Pastoral da Comunicação, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito, que está muito legal, né, Obrigada. de manter essa programação assim, mais do que diariamente, né, e a gente começou assim também, se conheceu na igreja, aproveitando o espaço do salão que a gente tinha para fazer as nossas festas, fazer os nossos teatros e tudo. E desde então nós estamos juntos aí. Vamos completar 25 de namoro e 16 de casado. 17, vamos completar 17 de casado. Tá né? certo. E os meninos... Chega aqui um pouquinho para você se apresentar. Os meninos podem se apresentar também? Os meninos querem se apresentar também? Chega para cá, chega aqui. Eu sou o Heitor e o Tomás é esse aqui. Eles estão aparecendo? A gente não sabe se eles estão aparecendo. A gente não sabe. Aparece um pouquinho, sim. E deixa eu perguntar para vocês, nesse caminho, né, de fé que vocês, essa vivência de fé que vocês têm, vocês tiverem alguma referência familiar? Como que foi? Vocês podem contar um pouquinho para a gente? Como que aconteceu? Bom, na verdade, as nossas famílias, né? O Eduardo vai contar um pouquinho da família dele. As nossas famílias sempre vivenciaram a fé de modo muito intenso, muito vivo, né? E eu estava até brincando com o Eduardo que eu via na casa da minha avó, por exemplo, a minha avó ela tinha a chave da igreja, porque ela cuidava da limpeza da igreja, de lavar as toalhas e tudo mais. Então, para a catequese, por exemplo, quando eu chegava para a catequese, eu passava na casa da minha avó para pegar a chave, para entregar para a catequista, para abrir o salão para a reunião da catequese, né? Então,
a vivência dentro da igreja era algo assim, era muito comum, era algo que era da família, era uma coisa de família, né? E eu brinquei com o Eduardo falando que eu até achava que era processo, né? E eu acabei vivendo isso com uma amiga quando ela comentou a mesma coisa. A minha avó, também bem idosa, né? Participava das missas e usava aquela fitinha vermelha do Santíssimo Sacramento, né? E aí eu achava que toda avó usava, que a gente, quando ficava avó, tinha que usar a fitinha na igreja, né? Então, uma amiga, depois de anos, a gente brincando, há pouco tempo, uma amiga falou, nossa, nós nos conhecemos na catequese, participamos de grupos jovens juntos, hoje estamos aqui na pastoral familiar, então só falta agora a fitinha do Santíssimo Sacramento pra gente. Então, são essas vivências mesmo. Eu também, assim, posso dizer que eu nasci da igreja, né? A minha mãe foi sempre muito ativa, militante na igreja, em vários movimentos, mas principalmente o movimento das mulheres e principalmente das crianças e da juventude, né? Cuidava da catequese e da formação dos jovens também na Crisma, e sempre aquela coisa de ter que ter uma obra, um empenho dessa juventude. Então, também desse grupo jovem que ela orientava, saiu uma creche, né? Então essa questão da criança, e essa creche existe até hoje, vai completar 40 anos lá em Santa Luzia, e então assim, a minha mãe sempre foi muito atuante na igreja, né? Além de outros movimentos também, né? E o meu pai era padre, então foi padre, né, e conheceu a minha mãe nesse trabalho de militância da igreja, aqui pertinho, em Santa Terezinha, que tinha também uma creche ali, perto do Parque da Saudade, aquele prédio onde hoje está escorado ali era uma creche que eles cuidavam, e desse trabalho lá foi criando uma afeição e tudo, então ele pediu ao Papa Paulo VI a permissão para deixar o ministério sacerdotal e poder se casar com a minha mãe. E se casaram ali, se casaram aqui em Santa Terezinha, nessa creche. E desde então sempre atuaram e não deixaram de lado a igreja e tal. Então, para a gente, né, como a gente está se apresentando aqui, a igreja é uma questão de família mesmo. Nós fomos criados com essa referência. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, né? Tem uma fase da vida que até esse pertencimento, essa presença muito intensa dos pais na igreja, os jovens, né, quando jovem, a gente reclamava até que era exagerado, que nunca estava em casa, que tinha reunião demais, mas depois a gente foi entendendo esse processo, ainda mais quando a gente viveu esse processo, né? E quando a gente é jovem, assim, tudo a gente arruma desculpa, né? Às vezes a gente não quer ir, a gente quer sair, assim, a gente vai à missa porque o pai e a mãe da gente falam, mas a gente custa entender. E quando a gente passa a entender o motivo, aí, assim, tudo fica diferente pra gente, né? Eu falo também que eu sempre fui acostumada à questão de ir na igreja, mas às vezes também a gente tem o nosso momento assim, nossa, hoje eu não queria ir, mas a gente vai, entendeu? E a gente vai subir na escada e vai seguindo e vai caminhando na fé. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também a questão, como que surgiu a necessidade de vocês inserir os filhos de vocês nesse caminho de fé, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente acha que... Como é que eu vou explicar? A gente acha assim, a gente ensina o caminho, mas assim, para eles poderem, até que eles, entre aspas, engrenar a nossa marcha, ainda demora mais um pouquinho, né? Aí eu queria que vocês falassem também um pouquinho pra gente. Eu acredito que no nosso caso aconteceu de um modo assim, como a gente está contando para você, né? Um assunto, igreja é um assunto de família, né? A gente nasceu dentro disso e foi crescendo e sempre achou isso parte mesmo.
eu fico tentando imaginar assim, eu não consigo imaginar fora disso, né? Sempre foi assim, a gente sempre viveu desse modo. Então, como o Eduardo está contando, quando chegou a nossa vez de atuar, porque no período da juventude era tudo muito bom. A gente ia para a igreja para fazer o teatro, alto de Natal, e a gente passava horas na igreja, levava lanche para lá o dia inteiro, final de semana, fazia festinhas na igreja, era o nosso local de lazer também. Lá era o contrário, nossos pais às vezes reclamavam, você tem que voltar para casa, então, fica o dia inteiro na igreja, o que vocês estão fazendo na igreja? Então, assim, eu acho que o desafio está aí, em fazer com que a igreja seja uma extensão da nossa casa, em um lugar que seja gostoso, legal, dos filhos estarem também. Né? Então, eu percebo que muitos pais, às vezes, têm o desafio de falar para o filho, tem que ir na igreja, mas ele mesmo não vai. Né? Então, aí, assim, não existe você falar e não dar o exemplo. Né? Então, é claro que cada um, né, eu não estava nas mesmas reuniões que os meus pais, né? Nem o pai da Patrícia participava no mesmo movimento que meu pai, da Ação Católica Operária, né? Dos meus pais. Mas a gente, depois, com a Crisma, foi criando os nossos espaços lá dentro. E contamos com um padre, como é o Padre Everaldo, que incentiva a juventude a assumir o seu lugar na paróquia. Então, a gente espera que os nossos filhos também tenham essa oportunidade. Mas, enquanto isso, tem a questão dos laços que a gente faz dentro da família, que eu ia falar, né? Essa família que a gente formou junto com a família da pastoral familiar, né? Ela é um laço que foi muito importante para a gente e tem sido muito importante nessa condução dos filhos. Não só nosso, mas de todos aqueles casais que estão lá. Porque os meninos se encontravam, se brincavam e tudo, e vão fazendo amizade entre eles, né? E isso foi muito bom para poder ter eles começarem a trilhar o seu caminho também dentro da igreja. E esse raciocínio que o Eduardo está fazendo é porque, como nós vivemos uma juventude dentro da igreja, e isso foi muito bom, foi muito, muito gostoso, né? As minhas amigas daquele período são as madrinhas de batismo dos nossos filhos, né? Então, assim, esses laços, esses vínculos, são vínculos familiares. Essas pessoas, nós não temos vínculos de sangue, mas acabaram se tornando nossa família, né? São amigos para a vida toda. E aí, quando essa amiga brinca com isso, né? Nós nos conhecemos na catequese, ficamos, né? Amadurecemos essa amizade no grupo jovem e hoje estamos aqui com um trabalho efetivo na pastoral familiar e aí eu lembro as primeiras reuniões, né, os nossos meninos eram pequenos, alguns não tinham filhos, umas grávidas, e aí a gente colocava um tapetinho no canto ali do salão e deixava as crianças, levava uns brinquedinhos, biscoito de polvilho, biscoito de maisena, ia dando a criança ali enquanto a gente fazia reunião. E eles foram crescendo assim, juntinhos, né? E aí o que era maiorzinho tomava conta do menor, distraía o pequenininho, às vezes fazia uma confusão lá no salão, e aí nós decidimos, não, a gente agora tem que pedir socorro, nós vamos ter que pedir os nossos pais para ficar, já não dá para trazer, porque eles fazem muito barulho, e aí eles ficavam tristes, e a gente começou a se revezar, então alguém ficar com eles no salão, para a reunião acontecer, um tomava conta, pegava 2 salões para eles ficarem num lugar e a gente no outro, por conta da bagunça que eles faziam, mas eles também queriam estar juntos, e aí era um recurso para a gente entender que ele poderia ser um caminho para que eles gostassem de estar ali, né? Também com aquele vínculo de amiguinhos entre eles, né? Então, essa é um pouco a nossa história, mas não quer dizer que as outras famílias que não... mas eu não tive uma juventude dentro da igreja. Mas hoje, né, a nossa paróquia, a igreja, o lugar onde a gente está, tem tantos movimentos, tantas pastorais em que a gente pode estar inserido, que não é que o filho vai estar lá, mas a gente vai estar dando o exemplo, né? E aí o filho vai saber que ali é um lugar seguro, um lugar legal de ficar, porque às vezes a criança, o jovem, quando não vem essa outra experiência da fé, para além da participação nos cultos, mas também na participação dos serviços que a igreja presta, né, dos serviços pastorais, das atuações, quando ele vê que não é só, né, não é
a oração, a reza tem o seu valor, as liturgias, é o momento ápice. Mas existe uma possibilidade também de vivência, de sociabilidade ali dentro. Então, assim, eu acho que a criança e o adolescente ganha muito quando os pais, né, participam também, atuam nas pastorais da sua paróquia, né? E acaba também que a igreja acaba sendo a nossa segunda casa. Assim, dependendo da situação, pelos laços que a gente acaba criando com as pessoas, questão de amizade. Tem muita gente que, assim, as pessoas mais velhas acabam até adotando a gente como filhos, assim. Então, assim, é uma coisa muito bonita. Mesmo aqueles que não têm a experiência da vivência da igreja, acho que a gente, assim, tem que cativar mais as nossas crianças, os nossos jovens, porque eu vejo que isso está, assim, se perdendo. Até mesmo a missa, por exemplo, das crianças, não está parecendo mais missa para as crianças, e sim, continua sendo para os adultos. Então, assim, acho que nós, como pais, entendeu? A gente tem que cativar mesmo o caminho de fé, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, rezar mais entre família. Acho que isso é muito importante, porque lá atrás os nossos avós sempre bateram o pé e a gente sempre teve assim essa tradição. E com tanta coisa que está acontecendo no mundo, isso acaba se perdendo, vamos falar assim. Com a pandemia, muitas famílias se juntaram para poder rezar de novo, coisa que há muito tempo não estavam fazendo, né? Questão de correria, tempo, a gente sabe que a rotina é difícil para todo mundo, mas acho que a pandemia veio dar um sacode, assim, de uma forma que, né? Mas eu queria que vocês falassem como que vocês estão... como que vocês estão tendo essa vivência de fé, né? Nesse tempo de pandemia, como que os meninos também estão conseguindo se adequar e tudo tal. Bom, você falou exatamente o que a gente tem feito. Esse mesmo grupo que lá de Santa Luzia, né, da Pastoral Familiar de lá, desde o início da pandemia, nós nos reunimos virtualmente e decidimos marcar diariamente um horário, que é agora, 8 horas. Todos os dias a gente se reúne pelo aplicativo, né, de reunião, e às 8 horas nós rezamos juntos. E aí a gente programa, né? Às vezes nós rezamos uma novena, uma vez por semana nós rezamos um terço, temos também outros estudos. Essa semana, por exemplo, nós estamos fazendo os estudos da Semana da Família, né? Daquele livrinho A Hora da Família. As famílias se organizam em duplas e fazem e a gente discute aqueles temas ali. E sempre com os meninos em volta, assim, emboladinho, igual você está vendo aqui. Senta todo mundo emboladinho e participa junto, e faz esse momento, que é um momento coletivo, né? E nós falamos, nossa, as nossas reuniões que eram uma vez por semana, agora eu não estou nem com saudade de ninguém, porque eu vejo todo dia, né? Todos os dias nós nos encontramos, né? Naquele horário. Saudade é só do abraço. Ainda não pode. Sem dúvida. Mas a gente se vê todos os dias e guarda um tempinho também para trocar alguma experiência. É claro que não está sendo um momento fácil, né? Às vezes a gente tem angústia, sofre, igual hoje mesmo a gente está passando uma questão triste, que um dos nossos amigos perdeu a mãe. Então, tem esses momentos e é um momento também para a gente se acolher, é um momento também para a gente está sempre rezando um pelo outro e pelo mundo inteiro, né? Nós temos um padre que nos acompanha nas orações também. O Padre Claudinho nos dá a bênção diariamente. E essa é uma das formas que a gente encontrou para viver esse período. E assim, a gente tem muito a agradecer à Paróquia de Santa Terezinha, porque nós sentimos uma saudade imensa de viver a Semana Santa, por exemplo, porque a gente se envolvia profundamente no teatro lá em Santa Luzia.
e esse ano foi, meu Deus, não tem, né? Nós estamos aqui presos em casa. E a paróquia de Santa Luzia, a paróquia de Santa Terezinha foi fundamental para a gente, porque nos proporcionou a oportunidade de todos os dias preparar a nossa casa, transformar uma mesinha num altar, refletir aquilo juntos. Como o Padre Everaldo disse, acho que foi na quinta-feira, na missa da quinta, ele falou: vocês não estão longe da igreja, toda casa agora é uma igreja. Né? Então, Voltou assim. então isso confortou muito, né? E foi muito importante isso para a gente. Heitor, que é mais tela. E aí, a gente, assim, Pode então, falar. assim, a gente agradece muito também, né, a pastoral da comunicação. E a gente está, né, tentando, lógico, passando a pandemia, nós vamos tentar nos inserir mais na pastoral aqui em Santa Terezinha, que é onde a gente está morando atualmente, né? Mas sempre esse vínculo com os amigos que a gente construiu, isso é muito importante, né? E, além disso, a gente tem feito também outras coisas que eu acho que as famílias também podem fazer, que são coisas que fortalecem a nossa fé e, ao mesmo tempo, que nos dá a oportunidade de fazer algumas coisas em família junto, que é assistir alguns filmes. Nós temos assistido os filmes, né, que tem a ver com a nossa fé, né? Por exemplo, a gente assistiu há pouco tempo a vida da irmã Dulce, né? Um filme belíssimo. Na época da Semana Santa, a gente assistiu os filmes relativos à Paixão de Cristo, né? Outros que a gente não conhecia. Vimos o seriado A Bíblia, né? E vimos também... Estamos assistindo também, junto com o Heitor, sugestão do Heitor. Você quer falar, Heitor? A série A História de Deus. Conta aqui mais ou menos como é que é. Se quiserem falar, Pode falar, chega mais pertinho. podem falar. Né? Ele está tímido. Mas essa série é muito interessante porque é o seguinte, ela é uma série com Morgan Freeman, está no Netflix, que mostra o quanto que a religião é importante para o ser humano, que em todas as culturas, em vários lugares do mundo, né, o ser humano desenvolveu alguma forma de religião, alguma forma de se conectar com aquilo que nós chamamos de divino, de sagrado. E formas diferentes e formas diversas e belíssimas. Então, também faz parte do nosso caminho de fé com os nossos filhos o respeito a todas as religiões. E só se respeita o que se conhece. Então, a gente tenta mostrar para eles, conhecer. Então, a gente tem também um grupo de diálogo interreligioso, que eu sei que alguns estão assistindo aqui, né, e que eu mando o meu abraço afetuoso a cada um deles, no qual temos ali o sheik da mesquita muçulmana aqui de Juiz de Fora, temos representantes do judaísmo, representantes do budismo, nosso amigo Mugai, representantes do candomblé, e o nosso amigo Eduardo Faria, que é um padre anglicano. Enfim, então é um grupo que a gente se fortalece e a gente se aquece todo dia, tem uma bênção de todas as religiões. E eu acho que o diálogo interreligioso, o respeito a todas as religiões, fortalece a nossa religião também, porque nos permite ver, né, que nós não pode, 99% do mundo está errado em acreditar que existe algo muito maior do que nós. É lógico que a gente acredita de modos diferentes, nomeias de modos diferentes, mas todos somos unidos nessa mesma certeza de que o divino e o sagrado habitam em nós. E isso a gente ensina para os nossos meninos, para que a gente tenha realmente, e eu acho que com isso também a gente, né, fortalece esse caminho agora da pandemia, porque, né, o que essa pandemia nos mostrou é que não importa quem se é rico, se é pobre, se é candomblessista, se é anglicano, brasileiro, francês, novo, velho, todos nós somos sujeitos à morte, né? E às vezes por uma coisa assim, né, tão pequena quanto um vírus que a gente não vê. E se isso não nos mostrar definitivamente que a gente precisa se abraçar enquanto humanidade, que a gente precisa se encontrar um caminho de sobrevivência que seja baseado na convivência, no respeito, eu não sei mais o que precisa, porque está sendo muito duro consolar um amigo que perdeu
uma mãe por um vírus, que, enfim, né? Então, assim, e é uma coisa que só vamos superar se todos colaborarmos, se todos fizermos esse caminho junto. Então, acho que tem sido uma oportunidade triste, porém uma oportunidade para a humanidade dar um passo adiante, um caminho que a gente espera seja mais bonito, né? Acho Eu que não quero... nesse tempo de pandemia, as religiões, querendo ou não, estão se dando as mãos. Porque todas estão vivenciando, né, o mesmo acontecimento, todos estão dentro das suas casas, rezando, orando, pregando, seja a sua forma de evangelização, vamos falar assim, para o mesmo bem, para a gente tentar combater, né, o que está acontecendo e para que quando a gente, assim, de fato, conseguir retornar para o nosso novo normal, né, que a gente saia de casa assim, mais consciente e mais fortalecidos também com a nossa fé. Acho que isso também está sendo muito importante, porque é tanta briga, é tanta discussão, assim, às vezes questão de religião desnecessária, mas eu acho que quando a gente unifica, né, fica tudo diferente. A gente tem que deixar as nossas diferenças de lado, independentemente de qualquer coisa. E isso é fundamental para um bom convívio. Os meninos não querem falar, estão com vergonha. Eu não sei, não. A gente ensaiou, mas chegou aqui na hora. Ficaram tímidos. Na verdade, não ensaiou, não. Eu peguei ele de surpresa aqui. Eu nem sabia de nada. Só descobri quando eles colocaram lá no grupo da família, assim, eu olhei, hã? Como assim? É porque eu estava fora essa semana, tendo que trabalhar fora, e aí... mas foi uma experiência, né? Tantos dias, 24 horas junto, eu tive que ficar fora essa semana. Mas eu acho isso, que a gente tem que parar de ver diferença, a gente tem que ver diversidade. Diversidade é um valor. Você vê que a natureza ela é multicolorida e o jardim ele é mais bonito quando tem muitas flores coloridas. Se a gente ficar vendo que essa é diferente daquela, não, a gente está vendo é que elas são multicoloridas. E a gente tinha que olhar as nossas diferenças, não só de religião, mas de tudo, né? As diferenças elas têm que ser vistas como diversidade e a nossa diversidade como riqueza. Isso eu acho que é o nosso grande... Acho que é um grande ensinamento para a gente fazer um novo normal que não seja só um repeteco do que era antes, porque senão a gente vai ficar novamente sujeito a ter aí esse número de mortes e tudo mais. Vocês estão vendo aqui muitos amigos entrando, né, para participar aqui. Legal, mandando um abraço. Um abraço, Robson, pessoal. Tem bastante gente mesmo. José Orlando, legal. Até a Camila, nossa cunhada, está aí também participando. Um beijo. Família e os amigos presentes nessa hora também é fundamental, né? É bom que dá um apoio para a gente, né? Não, isso para a gente é novidade, né? Porque essa coisa de live, muita tecnologia, a gente... Nem sabemos usar, na verdade, direito. A gente vai aprendendo, vai aprendendo. Vai. E vocês queriam deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Vocês podem falar também, se vocês quiserem. Nós queremos pedir que as pessoas possam dedicar esse tempinho juntos, né? Aproveitar que está todo mundo em casa, e cada um constrói a sua forma, né? Não tem uma receitinha assim para que seja fácil de aplicar, né? Eu acho que é possível, eu acho que dá para que cada família crie a sua forma de estar junto, de promover algum tipo de espiritualidade em casa, porque isso fortalece também os laços, fortalece os vínculos, né? Isso faz bem. Esses dias mesmo o Heitor estava aqui assistindo, fazendo aula, e aí ele me falou, nossa mãe, meus amigos estão falando que estão muito ansiosos, que estão com medo, que estão inseguros, né? Alguma coisa do tipo. E ele falou assim, eu não estou me sentindo assim, não estou, né? E aí uma série de razões pode, né? A gente pode entender isso de várias formas, né? Pode estar se sentindo seguro aqui, pode estar
Eu falei com ele que a oração ela é fundamental nesse momento, é extremamente importante, e nós estamos vivenciando isso em casa, né, do nosso modo, do jeitinho que a gente criou para fazer. Então, eu acho que as famílias podem se unir a seu modo. Eu estou sozinha em casa. Faz uma chamadinha de vídeo também, né? Que foi o recurso que nós encontramos, já que a gente não pode sair, para estar nesse momento, ou sozinho mesmo. É possível também estar em oração, né? Recolhido no seu momento, conversar com Deus um pouco. E nesse mesmo espírito, eu queria pedir que nós rezássemos por umas famílias, especificamente aqui em Minas Gerais hoje. São 450 famílias hoje que foram despejadas. Né? Em plena pandemia, essas 450 famílias foram despejadas. Né? A escola delas foi destruída e que a gente vê, que a gente conversa tanto com os meninos aqui sobre a importância da gente ser solidário, a importância de tudo que Jesus nos ensinou e da partilha, e a gente não está vendo isso nesse momento, né? Então, assim, são famílias que viviam num quilombo. A gente sabe que esse nome já carrega em si a questão de que muitas pessoas que hoje vivem e que viveram nesse país sofreram, né, a coisa mais triste que a nossa história já produziu, que é a escravidão. E alguns conseguiram sair de lá e procurar uma forma de sobreviver. E a gente chama isso de quilombo. Então, um quilombo que hoje já se tornou produtivo, que há 20 anos abrigava famílias. De repente, pelo interesse de mineradoras, se bota todo mundo para fora, em plena pandemia. Então, assim, nós temos que rezar muito, porque a nossa fé diz, ou a gente segue ao Senhor, ou segue ao dinheiro. Não tem como servir a dois servos. E quando você segue, a dois senhores, quando você tem o dinheiro, os interesses de uma grande mineradora que seja como o seu Deus, né, aí o nosso Deus, que é o Deus da vida, sai e entra o Deus da morte. Então, que a gente também pense, enquanto família, que a gente tem o nosso lar, está abrigado, em rezar sempre por quem não tem. Né? Sempre rezar por aqueles que precisam mais que nós. E não só rezar, mas atuar na proteção, na divulgação de que a gente precisa não tolerar mais esses tipos de atitude truculentas, de ações contra pessoas inofensivas que só querem trabalhar a terra e sobreviver. Então essa também é a nossa mensagem. Sim. Eu pude acompanhar, eu vi numa rede social, eu vi um pouquinho da matéria também, assim, fiquei chateada, né, porque, gente, assim, eu falo o exemplo aqui da nossa paróquia e das demais também. A gente está lutando, arrecadando doação, a gente está tentando, assim, levar um pouco de conforto, não só nas redes sociais, mas nas casas das famílias mais necessitadas, e mesmo assim continuam outras pessoas, assim, sabe, querendo tirar do pouco, assim, das pessoas mais humildes. Isso é muito triste. A gente tá lutando e vai lutando, e mesmo assim tem gente que ainda puxa o outro para trás. Mas eu penso, assim, que Deus não está desamparando essas pessoas. Jamais. Claro que eles estão sofrendo, eles estão tendo esse obstáculo, mas, assim, acho que o conforto, a esperança, com certeza, há de chegar no meio deles. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Apesar dos meninos terem ficado com um pouquinho de vergonha, mas foi muito bom a presença deles também, tá? Porque isso que é viver em família, a gente tem que estar unido, né? E a gente espera que vocês continuem acompanhando a nossa programação, ajudem a divulgar também, façam parte de alguma pastoral também de nossa paróquia, convide outras pessoas, que vocês serão muito bem-vindos. A joia? Muito obrigado, Thaís. A gente fica feliz de poder participar. Um dia marca uma live só com eles, que aí a gente não fica aqui e deixa eles falando mais. Tá joia, tá joia. Fazer umas lives mirim.
animar a molecada da catequese participar também. Eles Sim, fazem a sim. catequese aqui em Santa Terezinha e gostam muito. Eu já vi um dos meninos lendo na missa, não lembro quem, mas já vi ajudando também na hora do ofertório. É isso que importa, entendeu? É isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que conseguiu acompanhar a live. Ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e no Facebook daqui a pouquinho, tá joia? Não esqueçam de adquirir o seu ingresso para o almoço de domingo. Ouvi dizer que está acabando, não tenho certeza, mas o pessoal está correndo. Tá? Reserva para nós, hein? Pode pegar deixar. pro live? Obrigada, Thaís. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Com Deus também. Tchau.